Nós estamos, por conta dessa data tão especial que é o Natal, né? Falando um pouco sobre esse tema, sobre o Natal. E hoje a mensagem que eu quero compartilhar com vocês tem esse título: Natal, a face visível da salvação. E o meu desejo é tentar entender, a gente olhar um pouquinho que o Natal ele é um evento muito mais amplo do que o nascimento de Jesus. Ele é, obviamente, o nascimento de Jesus. Porém, esse evento não é isolado na história. Esse evento não existe de forma única, como se nenhum outro estivesse atrelado, de forma independente, como se nenhum outro estivesse atrelado. Ao contrário, ele é mais um passo na história de salvação, ou mais uma ação de Deus na história da salvação que Ele provê para cada um dos seus. E o meu desejo é a gente conversar um pouquinho sobre isso essa noite, a gente conversar um pouquinho sobre a eternidade conectada com o Natal, como essa conexão pode nos abençoar, pode nos trazer muitas compreensões ou muita esperança conectada a tudo isso também. Eu quero ler com você esse texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Eu quero ler só 2 versos com você, os versos 13 e os versos 14. 2 coisas que eu quero dizer antes aqui sobre o contexto. Primeiro, no capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, Paulo está falando um pouco sobre a questão do anticristo, ou está falando sobre o tempo que viria, e vindo esse tempo haveria apostasia. E é interessante que ele, falando aí sobre esses aspectos, né? Opa, peraí que estou em 1 Tessalonicenses. Falando sobre esses aspectos de 2 Tessalonicenses, ele vai falar sobre a vinda de Jesus, ele vai falar sobre, provavelmente, algo que era um rumor na época dele, de que Jesus já teria vindo, e aquelas pessoas que estavam lá não teriam visto essa volta de Jesus, essa vinda de Jesus. Ele diz que não, pode ficar tranquilo, que antes de isso acontecer, haveria ou aconteceria uma apostasia, um afastamento das pessoas do Evangelho. E ele, enfim, ele vem falando sobre essa questão tão importante, que é o futuro, que é a eternidade, e que é conectada também por esse aspecto do anticristo. E ele termina ali essa exposição dele, esse trecho da exposição, com os versos 13 a 17. O ideal seria que nós estivéssemos expondo todo esse trecho, do 13 a 17, mas como eu vou fazer um recorte aqui para a gente falar um pouco sobre o Natal, então eu vou usar apenas os versículos 13 e 14. Mas seria muito interessante se você pudesse, num outro momento, ler todo o capítulo 2, você entenderia melhor o contexto desses 2 versos que estão aqui conectados. Então vamos ler. Eu vou ler aqui na versão, espero, né? Na versão NVI, hoje, os versículos 13 e 14, e convidar você a ler comigo também, e se você quiser usar a sua versão, nenhuma dificuldade com isso. Então, 2 Tessalonicenses, segunda carta de Paulo aos crentes em Tessalônica, capítulo 2, versículos 13 e 14, o texto diz assim: Mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos, amados pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos, mediante a obra santificadora do Espírito, e a fé na verdade. O verso 14 diz: Ele os chamou para isso, por meio de nosso Evangelho, a fim de tomarem posse da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Só lembrando um detalhe aqui, ele diz: mas nós devemos sempre dar. Ele está fazendo essa conexão do início do capítulo 2, onde ele fala da vinda, do fato de que os crentes não haviam ficado, do fato da apostasia que ainda aconteceria, do poder sedutor, né, que aconteceria sobre toda a cristandade, sobre toda a humanidade,
fala sobre a condenação daqueles que não creem, e aí ele diz, mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, e ele desenvolve então até o versículo 17, uma ideia de exortação, de perseverança, uma ideia de que a igreja deveria se apegar a Cristo e não a qualquer outra realidade aparentemente visível e que demonstrasse supostamente qualquer outra mensagem sobre Cristo que não aquela apresentada no Evangelho. O que eu quero fazer? Eu quero dar uma olhadinha nesse texto com cuidado com você e depois no final eu queria conectar esse texto com o Natal. Então, eu separei aí, eu destaquei um pouco de algum trecho, né, dos versículos para que a gente pudesse conversar um pouco. Então, esse primeiro verso que nós lemos, o verso 13, diz assim, mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor. O que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo que a ele e a todos aqueles que serviam o Evangelho com ele, ou até mesmo a igreja de uma forma geral, sobraria, restaria de uma forma muito positiva o sempre dar graças por essa igreja, pela igreja de Tessalônica. Então Paulo diz, mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês. O que ele está dizendo é, mas nós, ao invés de estarmos preocupados com essa apostasia, com essa condenação, apesar de sabermos disso e desejarmos a volta do Senhor, a nós resta, de uma forma positiva, de novo, dar graças a Deus por vocês. Nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês. O que ele está dizendo é, olha, vocês de Tessalônica são motivo de louvarmos a Deus. E aí talvez nós pudéssemos pensar o seguinte, porque a igreja de Tessalônica era uma igreja firme na fé, era uma igreja que fazia o apóstolo Paulo se orgulhar daquilo que eles estavam fazendo, se orgulhar do que ele via, uma igreja que buscava obedecer, uma igreja, ele chama até de irmãos amados pelo Senhor, uma igreja que Paulo amava muito. Mas na continuação do texto ele diz, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos. Olha que interessante, irmãos. Ele está dizendo, a nós resta, ou nós devemos louvar a Deus por vocês, dar graças a Deus pela vida de vocês. Por quê? Porque essa era uma igreja perfeita? Não, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos. Irmãos, olha que versículo forte. Para aqueles que em algum momento têm alguma dúvida sobre essa questão da eleição, esse é um versículo chave para que a gente possa compreender. A eleição, ela é motivo para Paulo, ela é motivo de louvor. Porque Deus escolheu aquele povo e Deus salvou aquele povo. Mas Paulo vai além, Paulo vai dizer que desde o princípio, desde sempre, a salvação daqueles que Deus trouxe para si não é um plano B de Deus depois do Éden. Não é uma tentativa de consertar as coisas que foram no Éden estragadas. Não é uma tentativa de trazer de volta aquela realidade tão bela e santa que existia no Éden. Porque lá se perdeu, então Deus está tentando recuperar aquilo que foi perdido. Não. Desde o princípio, Deus estabeleceu, Deus os escolheu para serem salvos. Desde antes da fundação do mundo, desde antes do Éden, desde antes do primeiro homem, quando a Trindade se satisfazia em si mesma. E é interessante que aqui também Deus não nos escolheu, aqui Paulo está dizendo, não escolheu por causa de quem a igreja é, e tampouco Deus escolheu porque Deus estava solitário. Há alguns autores que sempre falam que Deus estava no céu se sentindo solitário, e aí Deus então resolve criar a humanidade. Tem dois problemas com isso. O primeiro é que se você estivesse se sentindo solitário, e você tivesse o poder criador, você criaria alguém igual a você? Para satisfazer sua solidão? Acho difícil. Mas ainda que, se você pense assim, as pessoas têm privilégio de me terem nas suas vidas, né? Ainda que talvez você pense dessa forma,
tem um problema nisso. Deus nunca esteve solitário. Deus nunca foi só. Deus sempre foi Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. E na Trindade, Deus sempre se satisfez. Cristo não é o Filho amado porque encarnou. Cristo sempre foi amado. Cristo sempre foi Deus. O Espírito Santo sempre foi Deus, e Deus sempre se satisfez em si mesmo, se satisfez em quem Ele é. A Trindade sempre bastou a Deus. Deus não cria a humanidade porque Ele estava solitário, ou porque Ele precisava de alguém para se relacionar. Essa é uma ideia muito humanista, uma ideia de valorização daquilo que nós somos, e de desvalorização do pecado. Mas o fato é que desde a eternidade, o nosso nome estava diante de Deus. Deus também não escolheu essa igreja porque Deus previu que essa igreja creria, que os de Tessalônica creriam. Não. Essa é uma ideia muito complicada, porque muitas pessoas já logo pensam isso. Ah, sim, é verdade. Deus elegeu, Deus escolheu. Mas Deus fez isso porque Ele viu que lá na frente tal pessoa escolheria, ou creria nele, ou escolheria. Então Ele o escolhe antes disso. Também tem alguns problemas com isso. O primeiro é que o que a gente faz com todos os textos bíblicos que dizem que não há ninguém que ame a Deus, ninguém que busque a Deus. Que não há ninguém que queira a Deus. O que a gente faz com esses textos? Ninguém não é ninguém. É ninguém, mas tem alguém. Esse é o primeiro problema. Então o que a gente faz com isso? Um outro problema, quando nós falamos de Deus ter antevisto o futuro, é a seguinte pergunta: como é que o futuro foi parar lá? E Deus apenas o viu. O que isso significa? Será que isso significa que o futuro foi escrito sem que Deus governasse sobre ele, por isso Deus anteviu? Então Deus viu que tal pessoa creria. Como é que essa pessoa creu? Como é que Deus anteviu? Quer dizer que esse futuro foi escrito à parte de Deus e Deus apenas viu que creria, sem que Ele governasse as coisas para que essa pessoa cresce? Olha que situação complicada. Essa é uma situação filosófica complicada. Como é que esse futuro estava lá? Quem o colocou lá que Deus precisou vê-lo e não escrevê-lo? É uma pergunta difícil. Quer dizer, não é difícil, é profunda. Mas a Bíblia traz a resposta. Então, para nós crentes não deveria ser difícil. A resposta é: isso é impossível, porque não há futuro se Deus não o colocou lá. Todo futuro que há porque Deus o colocou, Deus não viu. Deus fez o futuro ser como ele é, ou como ele será para nós. Mas, acima de tudo, irmãos, há claramente cada palavra de Paulo aqui dizendo: porque desde o princípio, Deus os escolheu para serem salvos. Deus escolheu para salvar, desde o princípio. Ah, mas e se Adão não pecasse? De novo, nós caímos no mesmo problema. Quer dizer que Deus viu que Adão pecaria, Deus não governou sobre aquele momento. Aquele momento Deus distraiu e Adão pecou. Claro que não. Não existe um único momento da história em que Deus não tenha sido rei sobre esse momento. Que Deus não tenha governado esse momento. Que Deus não tenha sido Senhor sobre esse momento. Então a grande realidade é: Deus escolheu cada um de nós para sermos dele. Isso não deveria nos fazer pensar outra coisa, ou deveria nos não levar para nenhum outro lado, senão para a certeza de que nós devemos expressar nossa gratidão. Paulo está dizendo: esse é o motivo de gratidão, esse é o motivo de louvor. É por isso que nós devemos louvar Deus por sua vida, porque Deus escolheu você para ser salvo. E o texto continua dizendo: porque desde o princípio, aliás, esse é o mesmo verso, né? Mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. Olha aqui que interessante, irmãos. Mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. Ele está falando de duas realidades. Primeiro, a fé que faz crer, ou primeiro, a fé que faz ser salvo.
porque não há salvação onde não há fé, e a obra do Espírito em nos santificar ao longo de toda a nossa vida. E aqui também há uma outra dificuldade, às vezes, para nós compreendermos, e não tem problema nisso, irmãos. Nós precisamos ser honestos e maduros em dizer que a salvação, como ela é apresentada na Bíblia, transcende a nossa capacidade natural de entender. Entender plenamente, a gente até consegue entender, mas tem perguntas que a gente sabe responder teoricamente, mas isso não encaixa em quem nós somos. Vou mostrar uma para você aqui. Desde quando Deus é Deus? Desde a eternidade. O que é a eternidade? Quer dizer que houve um momento que começou? A eternidade é um determinado número de anos lá para trás? Quer dizer que se a gente... a eternidade são 100 bilhões de anos. Quer dizer que 100 bilhões em um ano Deus não existia? Deus sempre existiu. Como é que alguma coisa pode sempre existir se nós nunca vimos, ou nós nunca pudemos experimentar alguém que sempre existiu, algo que sempre existiu? Tudo que nós conhecemos teve uma origem. Deus não. Aí nós vamos ser levados ao conceito de que eternidade não é um longo período de tempo, um período de tempo eterno, mas é a ausência do tempo como nós conhecemos. Porque a primeira coisa que Deus cria não é o homem, não é a terra, não é o sol. A primeira coisa que Deus cria é o tempo como nós conhecemos, no princípio. Princípio o quê? Do tempo como nós conhecemos. E quando Deus, então, estabelece o tempo de forma que nós pudéssemos entender esse tempo, nós saímos da eternidade, que é a ausência de tempo, para um momento específico da história, a cada dia que a gente vive. Não é maluco esse negócio? Então Deus existe desde quando? Desde sempre. Mas quando é sempre? Sempre é sempre. Mas quando começou o sempre? Não começou. Era. Aí dá nó. Então, querer entender, a gente entende, a gente explica. Eu acabei de explicar para você. Agora, dizer que isso faz pleno sentido na nossa cabeça, de forma que a gente não entendi, pô, perfeito. Sempre existiu o tempo. É a ausência de tempo, a eternidade. Para nós, o que é ausência de tempo? A gente não sabe, a gente só sabe viver em tempo. A gente só viveu em tempo. Você nunca teve ausência de tempo. Tudo tem tempo. Tudo é cronometrado, tudo é medido. E aí um dia a nossa eternidade não vai ser 1 bilhão de anos que nós vamos. Não, a eternidade não vai ter tempo, irmão. Não tem tempo. Tem dia, não tem noite, não tem nada. Como é isso? Sei lá. A gente vai ver lá na eternidade. Explicar é fácil. Isso fazer sentido nas nossas limitações é difícil. Então, a gente precisa entender um pouco disso na salvação. Mas voltando para o texto aqui, ele fala que ele nos escolheu para sermos salvos mediante a obra santificadora do Espírito, ou seja, através do Espírito Santo nos moldar em nossa santificação e a fé na verdade. Bom, então precisa crer para ser salvo? Precisa. Então, se eu criei para ser salvo, eu fiz alguma coisa para ser salvo? Não. Como não? Você falou que precisa de fé para ser salvo. Mas o que a Bíblia diz? Não há ninguém que busque a Deus, nenhum sequer. Ninguém obedece a Deus, todos se fizeram inúteis juntamente. Olha que coisa. Então, mas a gente não precisa crer? Precisa. E como Deus resolveu esse dilema? Deus resolveu esse dilema de uma forma muito interessante. O Espírito Santo nos regenera, de forma que aquilo para o qual nós éramos cegos, agora nós vemos. Lembra o que Jesus disse? Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer de novo. O que Deus faz? Nos faz nascer de novo. Nos regenera. E agora nossos olhos veem. Não foi assim com você? Você estava lá e de repente, e Deus usou um momento específico para cada um, e sempre envolvido com a pregação do Evangelho, a gente vai chegar lá, mas de repente seus olhos se abriram. Você creu em Cristo. No minuto anterior você não cria, no minuto seguinte você creu. Talvez você diga, mas comigo foi um processo, eu fui ouvindo, até que eu decidi, entendi. Não, você foi ouvindo, e nunca foi capaz de tomar a decisão. Aí Deus regenerou você, agora eu entendi, então agora eu quero. Já entendi tudo o que explicaram. A fé é um dom. A fé é um presente de Deus. A fé é aquilo que Deus nos dá
na regeneração. Ao sermos regenerados, Deus nos capacita a crer. E aí, quando nós cremos, nós encontramos a salvação. Então, é usando a santificação que o Espírito Santo produz em nós diariamente, e primeiramente usando a fé na verdade, a fé em Cristo Jesus. Ele os chamou para isso por meio do nosso Evangelho. Aqui ele está falando do instrumento. Já falei essa frase várias vezes. Aprove a Deus nos salvar, os eleitos através da pregação do Evangelho. É esse o instrumento. Deus podia fazer um monte de outras coisas, mas é por meio da pregação do Evangelho. Quando a pregação do Evangelho existia sem contexto, porque não existia igreja, não existia compreensão, não existia nada, existiram os sinais. Hoje o contexto da pregação do Evangelho é a igreja, a gente falou sobre isso. Mas de qualquer maneira Deus salva usando a pregação do Evangelho. E o texto continua dizendo, a fim de tomar em posse, olha que texto, tem muita gente que gosta dessa expressão aí, tomar em posse da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Que de forma mais simples poderia ser dito para que vocês experimentassem um relacionamento glorioso com Jesus Cristo. A fim de que vocês fossem participantes daquilo que é a herança de Cristo. Que a recompensa de Cristo por seu trabalho fosse experimentado por cada um de nós. Olha que coisa bela que Paulo está dizendo aqui. Paulo está dizendo, lá na eternidade, Deus escolheu você. E de lá, até o dia em que você creu, Deus dirigiu a humanidade para que você cresce. Olha que coisa bela. Mas mais do que isso, não foi por sua causa. Não foi porque talvez Deus olhou e disse, meu filho Jesus, olhe para ele, vale a pena morrer por ele. Não. Não foi porque Deus olhou para você e disse, Cristo, meu coração, falta alguma coisa. Vá resgatar alguns para serem meus, assim minha solidão vai terminar. Não foi por causa disso também. Não foi porque Deus olhou e falou, olha, meu filho, 100 anos lá na frente, esse povo vai crer. Vamos trazê-lo para junto, vamos escolhê-los para serem nossos, porque eles crerão. Não foi por isso. Foi por uma razão muito simples. Para que Deus seja glorificado. Para que quem Ele é se torne claro a todas as nações, a todas as pessoas, a toda a humanidade. E toda a humanidade dobre os seus joelhos e diga que Ele é Senhor. Foi para que todos vejam que Ele é poderoso, grandioso, majestoso e salva aqueles que lhe pertencem. Foi para que Ele fosse glorificado. Foi para que chegue um momento da história, que Ele ainda é futuro diante de nós, onde toda a humanidade olhe e vejam o Cordeiro de Deus. Quando João Batista anunciava, eis o Cordeiro de Deus, poucos o seguiram, poucos creram, poucos aceitaram essa mensagem. Mas chegará um dia em que não mais o Cordeiro, mas o Leão de Judá, esse reinará sobre toda a terra, e todas as nações se curvarão diante dele. Nenhum rei, nenhum poder, nenhuma majestade ficará de pé diante do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. O que Paulo está dizendo é, há um motivo para nós louvarmos. E o motivo para nós louvarmos é, Jesus nasceu, viveu, morreu, ressuscitou, para cumprir um plano eterno de Deus, de que nós fôssemos salvos. Pare para pensar, irmão, em como Deus agiu. Lá na eternidade Deus decidiu. E aí Ele cria todas as coisas, o homem cai, e passa um tempo, Deus chama um homem chamado Abrão. E através de Abrão, Deus gera um povo. Deus não escolheu um povo, Deus gerou um povo.
A partir de Abrão, Deus gera um povo. Esse povo que Deus gera, Deus dá a eles leis no Sinai. Deus dá a eles sustento. Deus dá a eles livramento. Você lembra da história de Judá? Se a nora de Judá não tivesse feito o que fez, a genealogia de Jesus seria como? Como é que ele seria da descendência de Judá? Como é que ele seria o leão da tribo de Judá? Mas Deus fez. Deus sempre proveu ao seu povo. Quando o seu povo errava, Deus enviava juízes para que o seu povo fosse governado. Quando o povo rejeitou a Deus e quis reis, Deus deu reis, e Deus deu reis segundo o seu coração, inclusive, para que o povo fosse cuidado, fosse amado, fosse pastoreado. Quando o povo pecou, Deus não os abandonou, Deus os enviou ao exílio para que houvesse arrependimento e para que houvesse restauração. E no tempo devido, Deus os traz de volta para reconstruir Jerusalém, para reconstruir o templo, para que tudo estivesse pronto. E antes de tudo estar pronto, Deus enviou profetas que começaram a anunciar: o Messias virá, o Messias chegará, o Messias vai trazer salvação, ele vem. E chegou um dia em que tudo estava pronto por Deus. Agora tem um povo, para que o Deus encarnado pertence a esse povo. Tem um povo que carrega a história do Deus verdadeiro sobre si. Não é um povo que nunca conheceu a Deus, mas é um povo que tem experiência, um povo que foi cuidado, um povo que tem a promessa. E chega o dia da promessa se cumprir. Em Belém, numa manjedoura, sem que ninguém se preocupasse. Num momento da história em que Deus também governou, fazendo com que um recenseamento fosse exigido, para que então José e Maria fossem para Belém para esse recenseamento. E chegando lá, a cidade estava cheia, a cidade era pequena, mas estava cheia de pessoas, porque todos os que eram de Belém nasceram em Belém, precisaram se locomover até lá para se recensear. Imagine que fosse um recadastramento nosso. O lugar onde está a sua certidão de nascimento, você precisa voltar lá para fazer o recadastramento. E nisso, com todo mundo preocupado com o recadastramento, com como se hospedariam, com a hospedaria cheia, ele nasce e é colocado numa manjedoura, sem glória, sem nenhum tipo de brilho diante dos homens, sem nenhuma visão sobrenatural das pessoas comuns que estavam na cidade. Mas ainda assim Deus envia os magos, ainda assim anjos louvam, pastores que eram um grupo menosprezado, os pastores de ovelha, reconhecidos como péssimos religiosos, por tudo que eles viviam, por essa vida itinerante, eles são levados a conhecer, deixando claro que o Evangelho vem, não para aqueles que a sociedade considera grandes, mas vem para quem Deus quer. E se for o mais rejeitado da sociedade, porque o Evangelho é isso, o Evangelho é uma tribo de improváveis, irmãos. Esse é o Evangelho. Somos nós os improváveis. Aqueles que talvez Deus menos tivesse a ganhar se escolhesse. Somos nós. E esses improváveis Deus chamou para que o seu nome fosse glorificado. Esses improváveis Deus chamou, Deus salvou e Deus sustenta por toda a eternidade, até que Ele complete todos os seus propósitos. E Cristo, e o propósito central de tudo isso qual é? Paulo fala que é fazer convergir em Cristo todas as coisas. Tudo vai convergir a Cristo, Cristo sendo o centro de todas as coisas. Tudo, toda a história, todo o poder, todo o reino, tudo vai convergir a Cristo, que será Senhor sobre toda a terra, visivelmente para todos nós. Agora olha tudo o que Deus fez. Nunca existiu um futuro que Deus não tivesse colocado lá.
Nunca existiu. Quando o povo vai ser cativeiro na Síria, vai ser cativeiro na Babilônia, quando reis são levantados e caem, quando juízes são levantados, vivem e morrem, em todo tempo Deus sustentou o seu povo. Nosso Deus é Deus de providência, meu irmão. Ele é Senhor de providência, Ele governa sobre tudo. Eu queria compartilhar com você 3 lições para a gente guardar desse texto e nós podermos refletir um pouco sobre essa palavra que eu estou compartilhando com vocês, ligadas ao Natal. Primeira lição: o Natal apresenta motivos para louvar. Eu disse na abertura que o Natal é uma data que não é uma data maravilhosa para todos. Aqueles que perderam pessoas queridas sofrem nesse momento, porque Natal, ou as festas de final de ano, em especial Natal, são uma celebração da família. E quando em nossa família falta alguém, nós tendemos a lembrar dessas pessoas nesses dias, nessas épocas. E sofremos por conta disso. Só que aqui há um grande erro da nossa parte, em sofrer por quem nós não temos, e deixar de celebrar o que nós temos. Deixar de olhar para os motivos que nós temos para celebrar, para comemorar, para louvar a Deus. Irmãos, sempre existirão motivos para nos entristecer. Mas o Natal não é sobre essa lembrança. O Natal é sobre os motivos para louvar. Paulo diz aqui, nós devemos louvar a Deus. Nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, porque Deus, desde o princípio, os escolheu para serem salvos. Bom, olha, existiria algum motivo maior do que esse para nós louvarmos? Saber que apesar de nós, Deus nos escolheu desde a eternidade para que nós fôssemos dele. O Natal apresenta motivos para louvar. Nós louvamos a Deus porque Ele nos escolheu para a salvação. Nós escolhemos a Deus porque Ele sustenta a nossa salvação. Nós louvamos a Deus porque o Deus bondoso tem sido o Deus da providência sobre todos nós. Apesar de todas as lutas, apesar de todas as dificuldades, Paulo tinha também. Você acha que Paulo não tinha as suas? Paulo tinha inúmeras. Quando ele começa a listar aqui as dificuldades dele, esse é um dos textos mais abandonados das Escrituras, que ele fala quantas vezes ele quase foi morto, quantas vezes ele foi chicoteado, quanto passou fome, passou nudez, isso tudo, ele passou por tudo isso. Mas ele diz aqui, nós devemos louvar a Deus. E é interessante ele usar o verbo dever, né? Ele não está usando, olha, nós podemos louvar. Nós achamos que louvar seria uma boa ideia. Ele diz, nós devemos. Porque é impossível compreender o que Deus fez e não ter o nosso coração cheio de louvor ao Senhor. Irmãos, talvez hoje você olhe para a sua vida e você não consiga enxergar a sua vida como algo glorioso, digno de alguém que ama a Deus, que pertence a Deus. Talvez quando da sua conversão você imaginou que agora você iria andar sobre nuvens. Que aquela história de que 1000 cairão do seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não será atingido, valia para todos os momentos. Valia para na hora de mandar alguém embora na empresa, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei despedido. Alguns pensaram que fosse no casamento. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas meu príncipe encantado chegará, eu não serei atingido. A escassez do príncipe encantado não me atingirá. Talvez seja financeiramente, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 no SPC à minha direita, mas eu não serei atingido. Não é sobre isso não, irmão. Não é. Apesar de ser um texto extremamente belo, é um dos mais mal utilizados das Escrituras. Nós podemos ter certeza disso quando o assunto é pertencer a Deus. Quando o assunto é perdermos a Cristo. Mas
com a realidade da vida, irmãos. Nós perdemos muitas vezes. Essa vida de só vitória, ela não é real. Ela não se sustenta no mundo real. Essa história de que agora você é cabeça, não é cauda, isso não se sustenta quando você pega o busão de manhã. Lá você é cauda, porque todo mundo pisa em você. Irmãos, nós precisamos entender que o nosso olhar precisa estar no lugar certo. Porque se ele estiver na circunstância da nossa vida, nós estamos perdidos. Porque nós sempre estaremos envoltos em circunstâncias adversas. Talvez esse ano para você tenha sido um ótimo ano em determinadas áreas. Mas provavelmente foi um ano muito difícil em outra área. Nós sempre estamos envolvidos em alguma circunstância. Talvez seja o ano que você conquistou vitórias que você sonhava há muito tempo. Mas isso não fez com que esse ano tenha passado com você pisando em nuvens. Como talvez você tenha pensado na sua conversão. A nossa vida é uma vida de lutas. Porque um dos instrumentos, talvez um dos mais poderosos instrumentos que Deus tem para moldar a nossa vida, são as lutas que nós enfrentamos. Por que o povo enviou, Deus levou o povo cativo para a Síria. Deus levou o povo cativo para a Babilônia. Deus levou. Não foi o povo que foi sozinho. Deus os levou ao cativeiro. Por quê? Para que nunca mais eles idolatrassem. E se tem uma coisa que judeu sabe, é não idolatrar. Nada. Senão Deus. Eles aprenderam no cativeiro. Eles não aprenderam quando estava tudo bem. Eles aprenderam na dor, no sofrimento. É instrumento de Deus para nós também. Mas se os seus olhos estiverem nisso, você está perdido, meu irmão. Sua vida vai ser de desesperança, de frustração, de angústia. Agora, se os teus olhos estiverem no lugar certo, se no Natal os teus olhos estiverem no lugar errado, você vai experimentar o que quase toda família experimenta sempre. Natal em família quebra pau. Eu não sei o que acontece no Natal. Que sempre Natal tem umas coisas interessantes, né? Tem o tiozão do pavê, não tem? Sua família tem o tio do pavê? Ah, pavê. É pavê ou para comer? Né? Sempre tem um língua frouxa, aquele que adora dar as cutucadinhas em quem está ali. Passou o ano inteiro só olhando, os apronta, agora chegou a hora de cutucar. Ele cutuca ali, não é? Sempre tem aquele que sofre por quem partiu e que trata mal quem está vivo porque está sofrendo por quem partiu. Porque quando esse que tiver vindo partir, vai sofrer por esse, apesar de tratar mal hoje. Olha a falta de lógica no nosso coração. Essa é a vida, esse é o Natal. Mas se nós focarmos no que tem que ser focado, o que nós celebramos no Natal? Deus trabalhando. O nascimento de Jesus foi mais um movimento de Deus. Como foi chamar Abraão, como foi dar as leis no Sinai, como foi levantar juízes, como foi dar reis segundo o seu coração, como foi levantar profetas, como foi levar o povo para o cativeiro, como foi restaurar o povo, como foi enviar Jesus. É mais um movimento da ação de Deus. O Natal apresenta motivos para louvar. Quais são esses motivos? O principal deles, Deus salvou você. Segunda lição, o Natal ensina que nossa salvação é obra de Deus. Irmãos, talvez vocês ou nós tenhamos tido a experiência no passado de que fomos levados a acreditar que nós é que salvamos, nós é que cremos em Cristo e encontramos a salvação, como se a salvação fosse algo que nós tomamos posse. Está aqui a salvação, Deus botou disponível, eu decidi ser salvo. Talvez como eu, você tenha
sido levado ao momento da conversão, levantando uma das suas mãos, ido à frente e tendo alguém orando por você. Não tem nada errado nisso, desde que você não conheça ou não tenha nenhuma compreensão da não necessidade disso. Mas é interessante, muitos de nós, eu levantei minha mão, eu fui lá na frente, oraram por mim, agora você é salvo. E eu saí de lá pensando, agora que eu decidi, eu sou salvo. Mas a salvação é obra de Deus, do início ao fim. De eternidade a eternidade, é Deus trabalhando. Deus gerou um povo, Deus colocou esse povo numa cidade, nessa cidade Ele fez construir um templo. Nessa cidade de Jerusalém, profetas anunciavam que o Messias chegaria, trazendo esperança ao coração do povo. Deus escolheu pessoas, José, Maria, para que Cristo nascesse através deles. Deus fez o recenseamento. Olha quanta coisa Deus fez para que você fosse salvo. E ela é obra de Deus, irmãos, em dois aspectos. No aspecto que Deus é que fez tudo para que você encontrasse a salvação, e também no aspecto de Deus é que sustenta você e continua a sustentar. É obra de Deus. É Deus quem faz isso. Essa é a grande beleza do Evangelho. É o apesar de mim. Apesar de quem eu sou, apesar dos meus pecados, apesar da minha incapacidade, apesar da minha morte espiritual, apesar do meu afastamento de Deus, apesar de tudo isso, Deus me salvou e restaurou tudo isso. Deus não me salvou porque viu que eu creria, mas Deus me salvou para que eu viesse a crer. Porque Deus me salvou, meus olhos se abriram e eu vi o reino de Deus. Nós vimos a beleza e a glória de Cristo. E quando nós vimos a beleza e a glória de Cristo, com os nossos olhos abertos, regenerados, foi irresistível. A graça de Deus, ela é irresistível, não porque Deus força alguém a crer nele, mas porque Deus abre os olhos dessa pessoa para a beleza e para a glória de Cristo. E quem tem os seus olhos abertos para a beleza e para a glória de Cristo, não consegue não crer. Por isso ela é irresistível, porque Cristo é irresistível. É impossível nós resistirmos a Cristo uma vez que nós o vemos como Ele é. Nós o resistimos quando os nossos olhos estão fechados. E a grande simbologia disso são quando caem algo dos olhos de Paulo como que escamas. Porque ali uma das coisas que o texto nos ensina é que ele estava enxergando através de uma lente que não era a lente de Deus. A lente da qual ele enxerga era a lente da religião. E enxergando através dessa lente da religião, a sua visão era completamente distorcida. Agora os seus olhos são abertos. E o que ele faz? Eu não quero saber de comer, de beber, não quero saber de nada, enquanto eu não souber quem é esse Cristo. Enquanto eu não for alguém que saiba quem é esse Cristo que eu estou vendo, que é tão belo, eu não quero saber de outra coisa na minha vida. Por isso é irresistível. A sua salvação. No Natal, Deus nos lembra, nos ensina que a nossa salvação é obra dele. É Ele que fez, é Ele que faz, e é Ele que completará a boa obra que Ele começou em nossa vida. A terceira lição, irmãos, é que Natal lembra que a nossa salvação é eterna. É eterna em dois aspectos. É eterna no passado e é eterna no futuro. Lá no passado, Deus escolheu você para que você fosse dele. Em Cristo Jesus, essa salvação que Deus escolheu, ou que Deus deu a você, ela é concretizada. E na obra do Espírito Santo, ela é aplicada. E a partir do momento que o Espírito Santo aplica, uma salvação que é eterna, porque Deus lá atrás decidiu salvar, ela permanece sendo eterna,
porque nada mais pode desfazê-la. Sabe, irmãos, muita gente diz assim: eu não creio nesse negócio de salvação eterna, ou em perseverança, ou que não se perde, porque isso faz com que pessoas vivam de forma relaxada e desleixada. Sabe o que você está dizendo quando você diz isso? Você diz, o Evangelho não consegue produzir santidade em alguém que sabe que não precisou fazer nada para ser salvo. É isso que você está dizendo. Você não está diminuindo a pessoa que por ela não viver em santidade, você está diminuindo o Evangelho por não ter poder de transformar alguém. Sabe por que alguém que é salvo não vive de qualquer jeito? Não é porque ele não quer, não. É porque ele não consegue. Porque querer ele quer. O que o crente mais vive querendo é chutar o balde. Cada nova luta, se prepara para chutar o balde. Quem não deixa a gente fazer isso é Deus. É Deus que não deixa. É Deus que não deixa você chutar o balde na sua família, no seu trabalho, principalmente na sua espiritualidade. Eu não quero mais saber desse negócio de evangelho, não. Só é luta, só batalha. É Deus que te sustenta. É a providência de Deus que te sustenta. É o Senhor, como diz as Escrituras, que te toma pela mão direita e te ajuda. É o Senhor que fortalece os teus joelhos quando eles vacilam, quando eles fraquejam. É o Senhor que renova seu coração quando ele está angustiado e pesado por todas as lutas da vida. É o Senhor que te faz olhar para um futuro diferente quando o presente parece sem esperança. É o Senhor. E é isso que nós precisamos lembrar no Natal. O que a gente precisa lembrar no Natal é isso: nossa salvação é eterna. Deus te escolheu lá. Cristo veio para concretizar o que Deus decidiu. O Espírito Santo regenerou vocês, teus olhos viram a beleza e a glória de Cristo. E a cada dia, por mais que você tente se afastar disso, Deus sustenta a sua fé. Deus sustenta a sua fé. Mesmo quando parece que não tem mais fé. Mesmo quando parece que não dá mais para crer, mesmo quando a desesperança engole você, Deus está lá sustentando sua fé, no meio dos escombros, é Deus que está sustentando sua fé. Se fosse por nós, irmãos. Se Deus tivesse deixado você chutar o balde quando você quis. Haja balde. Haja balde. E haja pé para chutar esses baldes todos. Mas Deus não deixou. E não deixa. E às vezes Ele deixa por um pouco de tempo, para que você veja que não há vida fora dEle. E te traz de volta. Como fez com o filho pródigo. E o pai daquela história diz o quê? Meu filho estava morto e reviveu. Bora fazer churrasco. É isso que o pai disse. Vamos fazer festa. Olha que interessante, irmãos. A nossa salvação para Deus é motivo de festa. Porque Ele cumpriu o seu propósito. A história mostra, celebrando a restauração dessa pessoa, o renascimento dessa pessoa, a volta dessa pessoa, com uma festa. Mas parece que a gente insiste em ser o irmão mais velho, o que fica chateado porque Deus está salvando. E aí a gente vira fiscal da salvação dos outros. Esse cara fez umas coisas aí, não sei se é crente não. Aí tem aquele que diz lá no Instagram, né? Vocês são crente não. Você é crente não. É claro que é uma brincadeira dele, mas a gente vira fiscal da salvação dos outros. Quando o que a gente devia estar fazendo era festa, meu irmão, você está aqui, aos trancos e barrancos, louvado seja Deus que te trouxe aqui. Pastor, mas você não sabe como está a minha vida. Você não sabe como está a minha, coitado. Se quiser competir, tá, misericórdia. E quando não está ruim também, porque tem a gente que estraga tudo.
Quando Deus dá um descanso, o que a gente faz? A vida está boa demais, deixa eu estragar alguma coisa aqui. Nós precisamos louvar a Deus, irmãos, porque nossa salvação é eterna. Desde a gente sequer existir, nosso nome estava escrito no livro da vida. Imagina isso. Talvez seja uma coisa interessante, né? Talvez você tenha uma história do que seu pai tenha tido, ou sua mãe tenha tido dificuldade para te dar um nome. Deus já sabia qual era ele, e ele estava lá no livro da vida. Olha que coisa incrível. Mas como é que nós podemos não louvar a Deus por isso? Como é que nós podemos perder a esperança diante dessa lembrança de que nossa salvação é eterna? É claro que seria muito bom se junto com a salvação viesse um outro pacote de benefícios, né? Emprego bom, bom salário, família, gente boa, igreja abençoada. Esse pacote de benefícios né? Talvez aí no final de ano, distribuição de lucros, né? Do mundo aí, né? Quanto o mundo lucrou, vou distribuir para nós aqui, os filhos de Deus, filhos do dono, né? Mas não é assim a vida. Mas também não importa. Porque há algo que nada muda. Nossa salvação é eterna. Teu pecado não muda a sua salvação. Pessoas ao seu lado não mudam sua salvação. Seus bons momentos não enaltecem sua salvação, assim como seus maus momentos não diminuem sua salvação. Sua salvação é eterna. Desde a eternidade, Deus escreveu o seu nome e vai te sustentar até que você esteja diante dele para todo sempre. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa certeza. Deus nos sustenta. Para terminar, irmãos, eu queria lembrar você, ou tentar apresentar um resumo aqui de uma forma muito simples. Na verdade, é quase que uma oração, uma esperança, de que o Natal possa renovar em nossos corações a fé inabalável dos que acreditam na graça e na misericórdia de Cristo. Que o Natal possa renovar nossos corações, que não seja uma época de chorar pelos que partiram, mas seja uma época de ter renovado a fé de que Deus vai continuar nos sustentando e que um dia nós vamos estar diante dele para todo sempre. Que a misericórdia de Cristo nos sustenta, que a misericórdia de Cristo nos alcançou, que nós somos privilegiados porque somos adotados, chamados de filhos de Deus. Essa é a esperança do Natal. Que Deus nos abençoe e possa nos dar um Natal diferente esse ano. Não focado em tudo aquilo que a gente faz sempre. Focado na ceia, focado nos presentes, focado na festa. E tudo isso é muito bom, né? Coisa boa, essas festas de final de ano. Eu gosto de tudo. Arroz com passas, sem passas, o que vier, irmão, a gente está traçando, porque eu não como arroz lá mesmo. Arroz eu como o ano inteiro, eu quero saber se tem passas ou não, eu quero saber do rosbife, do peru, do tender. O arroz você pode botar o que você quiser, até jiló, não vou comer arroz mesmo. Comi o ano inteiro já. Eu vou comer carne. Né? Tender, bolinha, uma bolinha inteira para mim. Perua deve você comer também, que é negócio seco lá. Não, mas as outras coisas boas. Um pernilzinho. Oh, Jesus. A agenda está aberta, irmão. Pode convidar. Né? Eu e o Caio estamos disponíveis para visitar todos os irmãos nessas épocas. Estamos disponíveis, tá bom? O pastor Vidal também. Se você estivesse aqui, ele tinha levantado a mão, pode ter certeza. Então eu também, estou na agenda aberta. Vou postar amanhã no Face da igreja. Agenda aberta para celebrações de Natal. Né? Irmão, que Deus nos abençoe. Que Deus nos dê tudo isso. Todas essas festas, todas essas oportunidades. Mas nos dê, acima de tudo, a lembrança de que o Natal é mais um movimento de Deus para que a nossa salvação eterna se tornasse visível. O Natal é a face visível da salvação. No nascimento de Jesus, o povo viu uma grande luz. É a face visível. Cristo habitou entre nós. Hoje está à direita do Pai, intercedendo por nós. E um dia nós estaremos diante dEle, louvando a Ele por toda a eternidade. Vamos orar? Muito obrigado, Pai.
por teu amor, graça e misericórdia. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Muito obrigado por cada movimento na história que o Senhor realizou, para que a salvação que o Senhor nos predestinou a ter pudesse ser concretizada. Nós te louvamos por Cristo Jesus, o nosso Senhor, pois nele a eternidade se tornou visível, pois nele a salvação se tornou visível, pois nele a graça, amor e misericórdia habitaram entre nós. Te louvamos pelo teu Espírito dado a cada um de nós, como penhor, como garantia de que o Senhor irá completar a tua boa obra em nós. Espírito Santo, que a tua obra em nós a cada dia nos faça mais parecidos com Jesus Cristo, nosso Senhor. Que essa boa obra que na regeneração tu começou em nós, o Senhor a realize a cada dia e nos torne parecidos com o nosso Mestre, para a glória do nosso Pai. Senhor, nos dá um Natal diferente esse ano, um Natal onde nós possamos nos lembrar do principal, que com as comidas que nós gostamos ou não, com as pessoas que nós amamos ou não, saindo do jeito que nós planejamos ou não, o Senhor nos lembre que o Natal é um movimento teu para a nossa salvação. E que nada será motivo maior do que o Senhor em nosso Natal. Nos abençoe, Deus, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém.